Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, Os Escolhidos, capítulo 8, Um novo começo. As águas ultrapassaram as montanhas mais altas. O barco foi lançado de um lado para outro por 5 longos meses. A família que estava na arca pensava que não sobreviveria. Foi uma prova severa, mas Noé não teve a sua fé abalada. Quando as águas começaram a baixar, o Senhor fez com que a arca flutuasse até chegar a um lugar seguro entre as montanhas que tinham sido preservadas pelo seu poder. Essas montanhas estavam a poucas distâncias umas das outras, e a arca flutuou até este local tranquilo. Isso trouxe grande alívio aos viajantes cansados de serem arrastados pela tempestade. Noé e sua família esperavam ansiosamente sair e pisar na terra novamente. 40 dias depois de o topo das montanhas começarem a aparecer, eles enviaram um corvo para descobrir se havia terra seca. A ave, não encontrando nada a não ser água, continuou a voar, indo e voltando para a arca. 7 dias depois foi enviada uma pomba. Ela não encontrou onde pousar e retornou para a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Quando ela voltou no fim da tarde, com uma folha de oliveira no bico, houve grande alegria. Com muita paciência, Noé esperou por mais 7 dias e aguardou por instruções especiais para deixar a arca. Finalmente, um anjo abriu a pesada porta e disse ao patriarca e à sua família que saíssem para a terra firme e levassem com eles todos os animais. Noé não se esqueceu daquele que os havia preservado por meio de seu amorável cuidado. Seu primeiro ato foi construir um altar e oferecer sacrifício, apressando assim sua gratidão a Deus pelo livramento e pela fé em Cristo, o grande sacrifício. Essa oferta foi agradável ao Senhor e trouxe bênçãos não só a Noé e a sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. O Senhor disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Noé saiu para uma terra desolada, mas antes de fazer uma casa para si mesmo, ele construiu um altar para Deus. Ele tinha muito pouco gado. Mesmo assim, ofereceu alegremente uma parte ao Senhor como reconhecimento de tudo o que era dele. Da mesma forma, nós devemos reconhecer sua misericórdia para conosco, dedicando nossa devoção e ofertas à sua causa. Sinal da bondade de Deus. Para que as pessoas não temessem a vinda de outro dilúvio, o Senhor fez uma promessa, que animou a família de Noé. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. A generosidade de Deus e a sua compaixão para com as suas criaturas é muito grande. Assim, não quer dizer que Deus jamais se esqueceria, mas Ele fala em uma linguagem que podemos entender. Quando os filhos perguntassem o significado do arco que aparece no céu, os pais deveriam repetir a história do dilúvio e dizer a eles que o próprio Deus o colocou nas nuvens como uma promessa de que as águas nunca mais inundariam a terra novamente. Assim, cada geração testificaria do amor divino pela humanidade e a confiança em Deus seria fortalecida. No céu, algo parecido com um arco-íris circunda o trono de Deus e forma um arco sobre a cabeça de Cristo. Quando a grande impiedade do homem atrai os juízos divinos, o Salvador intercede junto ao Pai, apontando para o arco nas nuvens, para o arco-íris ao redor do trono, como um sinal de sua misericórdia para com o pecador arrependido. É como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você.
Quando Noé viu os poderosos animais selvagens saindo da arca, ele temeu, mas o Senhor enviou um anjo com a mensagem para lhes dar segurança. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu e as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como eu lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Antes desse tempo, Deus não havia permitido que o homem comesse alimentos animais. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, ele permitiu que comessem a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Toda a superfície da terra foi modificada pelo dilúvio. Em todos os lugares haviam corpos mortos sobre a terra. O Senhor não poderia permitir que ficassem se decompondo e contaminando o ar. Um vento forte que soprou para fazer as águas secarem, removeu-os com grande força. Em alguns casos, o vento carregou até os cumes das montanhas, amontoando árvores, pedras e terra sobre os corpos mortos. Dessa mesma forma, a prata e o ouro, madeiras de qualidade e pedras preciosas que tinham enriquecido o mundo antes do dilúvio, ficaram ocultos. A violenta ação das águas acumulou terra e rocha sobre esses tesouros, formando montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais ele fazia homens pecadores prosperarem e enriquecerem, mais eles corrompiam os seus caminhos diante dele. As montanhas, que antes eram tão bonitas, passaram a ser íngremes e irregulares. Rochas acidentadas e pontiagudas estavam espalhadas por toda a face da terra. Onde antes estavam os tesouros mais ricos de ouro, prata e pedras preciosas, eram vistas as marcas mais pesadas da maldição. A devastação atingiu mais levemente os territórios que não eram habitados e onde o número de crimes era menor. Quando Jesus voltar, serão vistas manifestações mais terríveis ainda e que o mundo jamais viu. As montanhas arderão como fornalha e derramarão correntes de lavas ao se unirem os raios do céu com o fogo da terra, destruindo jardins, campos, vilas e cidades. Por toda parte haverá terríveis terremotos e erupções. Deus destruirá o ímpio da terra. Os justos, porém, serão preservados, assim como Noé foi guardado na arca. Diz o salmista: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.